Ogum é São Jorge é Ogum. Como que é essa história? Ambos são orixás, um é reencarnação do outro. Vamos entender isso aí direitinho. Roda a vinheta. Das mandingas, das demandas, quem protege eu é o meu pai Ogum. Dos canalha, dos pilantras, quem protege eu é o meu pai Ogum. E na procissão do dia 23 eu carreguei a imagem do santo. Depois puxei a reza pro meu pai. Salve! E aí, você tá bem? Antes da start nesse nosso vídeo que tá bem legal, ainda mais numa data como essa, você que está chegando pela primeira vez no canal, inscreva-se no nosso canal, ative a sineta de notificações e todos que estão assistindo não esquece de deixar o like e comentar no vídeo. Deixe sua sugestão, sua opinião sobre o vídeo, se concorda, se discorda, né? Uma pergunta que possa virar um tema para um próximo vídeo, mas comente, porque é importante para a gente e importante para o canal. Se você quiser se consultar comigo através do Búzio, aqui na descrição tem o link da minha equipe e você pode chamar por lá, falar que vem através do canal do Pai Ricardo, que eles vão dar um cupom de desconto para vocês na consulta. Vida espiritual, vida amorosa, relacionamento, orixá de coroa, demanda, quizila, criaca, vem que a gente resolve tudo. Fechado? Segue a gente no Insta e se quiser participe do nosso grupo no Telegram, que tem alguns conteúdos gratuitos lá para vocês aproveitarem. Essa é uma resenha que surge sempre, né? Sempre. E geralmente é nessa época. Por quê? Porque os terreiros começam as festividades, né? E começam aí o sincretismo e começa a aparecer uma imagem de São Jorge com o nome Ogum e assim por diante. Então, todo ano tem essa resenha e essa conversa e eu acho válida, eu acho importante. Não pode ter briga, treta, nada disso, mas é importante a gente conversar alguns assuntos. Ogum é São Jorge é Ogum, e a resposta, antes de mais nada, é não. Cada qual teve a sua vida, cada qual teve o seu caminho, a sua história em localidades diferentes. Isso é importante ficar bem claro e objetivo. Rapidamente falando sobre eles, antes de entrar aonde eles se cruzam, São Jorge é considerado um soldado romano e a sua história está ali em 270 a 305, 307 depois de Cristo, certo? Então, depois de Cristo. Já quando a gente fala em Ogum, a gente está falando da criação da terra dentro de uma cultura iorubana e o culto dele não se tem a precisão de data, mas há pelo menos 4.000 anos é cultuado em território nigeriano. Então há uma profundeza gigante, há uma distância gigante dentro de tudo isso. E Ogum não reencarnou, ele virou uma divindade, ele esteve em terra, né, teve os seus feitos e assim por diante, virou uma divindade, um orixá, e ele não volta para reencarnar para dizer, ele reencarnou como São Jorge em algum momento. Não, isso não acontece dentro da cultura iorubana, dentro da cultura de orixá. Certo? Porque estamos tratando de algo divinizado, algo sagrado, né? Já São Jorge tem como uma figura de um homem que esteve na terra e virou um santo, depois lutando suas batalhas com um dragão na lua. Porém há uma série de controvérsias. Muitos dizem que a história de São Jorge é lúdica, que ela não existe, não tem relatos disso. Outros defendem que ele nasceu na Turquia, que o pai era soldado e ele trilhou o mesmo caminho. Inclusive vai sair um filme agora, Jorge da Capadócia, né, contando aí um entremeio dele tanto na Turquia, na Capadócia, quanto no Brasil também, se eu não estiver enganado. Mas a história é um tanto quanto controversa. Inclusive, São Jorge foi expulso um tempo das igrejas por aí, porque era um dos padroeiros da macumba, né? Ele estava sempre presente, associado a algum dentro da macumba. Sempre que a gente vê uma imagem de São Jorge em um carro, a gente não sabe se o cabra é corintiano ou macumbeiro. Brincadeiras à parte, quando eu me refiro a Ogum, né, eu estou falando, como eu disse para vocês, na Nigéria, no território nigeriano, no país Nigéria, que está dentro do continente
africano, estou falando de alguém que esteve em terra, um orixá que representa o metal, ou seja, o orixá do ferro. Ele vem mudar uma era, estávamos numa era do barro, né, onde as ferramentas eram feitas de madeira, era feito de pedras, panelas de barro e assim por diante, né, e tinha um metal mais mole, fraco na terra. Quando algum chega, ele chega com o poder de transformar o metal duro, um metal mais potente. Então ele traz uma evolução para a humanidade. Então, considerado o ferreiro, também o orixá da guerra, o orixá da agricultura, entre vários outros requisitos aí que Ogum tem. Então a gente já encontra uma diferença de caminhos, de localidades de nascimento, de quem foram e assim por diante. Temos aí duas figuras. São Jorge com a representação católica cristã, pois ele era e ele defende isso de certa forma em vida, e Ogum de cultura tradicional e urbana, cultos de orixá. Já sabemos dessa forma que são diferentes. Às vezes eu escuto algumas pessoas falar, mas o São Jorge é um legítimo filho de Ogum. Por que ele é um legítimo filho de Ogum? Dependendo da cultura, ele seria um legítimo filho de Ares, deus da guerra, e assim por diante. Quer dizer, não dá pra gente colocar a nossa cultura dentro disso. A cultura iorubana, ou seja, a cultura de orixá, ela nunca esteve presente na vida de São Jorge, né? Nunca esteve presente, não há relato algum, nem de conhecimento da parte dele. Ele viveu uma vida cristã, uma vida lutando por esses objetivos. Então a cultura nigeriana nunca esteve lá, tá? Senão a gente vai cair naquela velha história de que todas as pessoas aí do mundo são filhos de orixá. E na verdade o filho de orixá ele precisa estar dentro da cultura de orixá, ele precisa cultuar orixá ou ter ele vivo na sua cabeça e na sua vida, né? Senão a gente acaba colocando goela abaixo apenas nossa cultura. E a cultura nórdica? E a cultura grega? E a cultura egípcia e assim por diante? Tem deuses da guerra, tem deuses que podem representar, né, a figura aí de São Jorge em algum momento, certo? Então, não. São Jorge não foi filho de Ogum em momento algum. Pausa rapidinho aí, Pai de Santo, que eu tenho um recadinho para dar para vocês. Aqui na descrição vocês vão encontrar os links para estudar online comigo mesmo. Comigo, é o mesmo que tá falando aí, sou eu também. Então você tem links com descontos e cupons para estudar Teologia da Umbanda, curso de ervas, que é o Jardim dos Orixás, curso de mediunidade, curso de oráculo baralho cigano com a mãe Jess de Oxum, e tem também o nosso último lançamento que saiu em dezembro, Caminhos de Exu, melhorar e estreitar os seus laços com Exu. Entender quem é Exu, parar de achar que Exu é escravo de orixá ou responde a isso ou aquilo. Entender os caminhos vai ser a melhor coisa para você passar a tratar com um grande respeito e sabedoria o Exu ou a pombagira que te acompanha. Na descrição tem os links com os descontos e repare que alguns têm o cupom de desconto que precisa ser digitado. Fechou? Corre lá, bora estudar que as giras já voltaram e você já está atrasado porque não estuda nas férias. Fechou? Vem comigo. Ele representa Ogum por quê? Porque ele é um soldado, um guerreiro, porta uma espada? Tá, fica um tanto quanto distante de tudo isso. Não há na história de Ogum momento algum dele ter lutado contra um dragão e assim por diante também. Aqui no Brasil, o sincretismo ele acaba ganhando força, né? Há um processo, principalmente quando os terreiros eles começam a abrir suas portas e a coisa ainda está meia proibida. Não vou nem falar do tempo de diáspora e não vou nem entrar no mérito de senzala, né? Os orixás eram louvados nas senzalas como santo católico. Só quem já entrou em uma senzala ou já viu uma senzala para ter noção que não tinha a menor condição de ter um altar, um congar, nada disso lá dentro, porque a maioria era extremamente baixa, sem luz, extremamente apertada e incômoda. Então, não, né? Em algum momento, obviamente, que o povo africano, na sua maioria banto, que não cultua orixá, começa a entrar numa história, numa cultura católica cristã, que é inserida à força por eles, e começa a ter um conhecimento de santos católicos, que é o que acontece com a cabula. Nós temos uma cabula de Santa Maria, uma cabula de Santa Bárbara, porque já nascem dentro dessa cultura, mas mantém a magia bantu viva dentro disso. Mas com a parte de orixá ela começa a ficar muito mais popular,
com a abertura dos terreiros e, de certa forma, com um homem branco chegando com uma cultura católica cristã e tentando tirar um pouco a roupagem negra. Umbanda branca, assim como foi chamada por Zélio por muito tempo, e tirando uma roupagem dessa forma. E aí sim, fazendo um parâmetro, né? Tanto que eu falo que é um parâmetro muito lúdico, colocar o São Sebastião como Oxóssi. Por quê? Por causa das flechas, mas no caso ele tomou flechada, não tinha a flecha como uma ferramenta sua. Ele foi alvejado por flechas e ficou ali um bom tempo até morrer, e isso não aconteceu, ele sobreviveu muito tempo e assim por diante. Então há uma associação dentro disso por conta de um detalhe ou outro que nós temos com os orixás. Mas sem perder o rumo da prosa, voltando para Ogum, foi associado a um primeiro que é guerreiro ali dentro do panteão. Então entendam, Ogum não é santo, São Jorge não é orixá. Ogum é orixá, São Jorge, santo de cultura católica cristã. E eu não estou desmerecendo ninguém, nem São Jorge, porque eu gosto muito da figura de São Jorge, eu gosto muito da imagem, né? Tenho camisetas, adesivo, tudo, gosto de ler, vou assistir o filme, inclusive, mas um não é o outro. Ah, mas por que então a festa de Ogum é dia 23 de abril? Dia 23 de abril é dia de Ogum? Aqui no Brasil acaba popularizando como dia de Ogum por conta do sincretismo. Mas não, dia 23 de abril é uma data católica cristã, é uma data que fala de São Jorge. Como dia 8 de dezembro também não é um dia de Iemanjá, é um dia onde fala de Nossa Senhora Conceição. 2 de fevereiro nós vamos falar aí de Nossa Senhora dos Navegantes e assim por diante. Como tinha pouca informação sobre as famosas datas dos orixás, as festividades que acontecem na Nigéria, em qual mês acontece, porque lá é assim, geralmente a festividade dura uma semana, um mês, não tem uma data certa, e sim um mês certo. Não tinha muito conhecimento sobre isso, acabou popularizando as datas através do sincretismo e hoje sim vira uma data forte aqui no Brasil para algum. 23 de abril vira uma data onde é feita as festas dentro dos terreiros para algum, mas é dia de São Jorge. E é isso aí, meus irmãos, espero que tenham gostado e tenha ficado claro. Cada um ocupa um espaço. São Jorge por muito tempo foi considerado aí um padroeiro da Umbanda, mas a gente precisa entender que São Jorge é São Jorge e Ogum é Ogum. Se ficou com alguma dúvida ou tem algum questionamento, alguma pergunta, aqui nos comentários. Fechou? Por hoje é só, ó. Beijo pra vocês e até a próxima ou até amanhã. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.